Ter foco nos estudos é uma dificuldade de 90% dos estudantes. Isso atrapalha muito, principalmente na questão da execução do estudar, porque se você não tiver foco, você não consegue ter uma concentração, você não consegue ter um desempenho nos estudos. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai fazer a melhor técnica para melhorar sua concentração nos estudos. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal de quem aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que é melhorar sua forma de estudar, estudando, otimizando o seu tempo de estudo. Eu sou Igor Psico, eu falo sobre estudos, e se você caiu aqui de paraquedas, eu ajudo estudantes a potencializar o seu desempenho no estudo, a melhorar e aprender a estudar de verdade, fazendo um pouquinho do papel, como eu disse, que a escola não fez. Então eu te ajudo a estudar com eficiência. E hoje eu quero tocar num ponto muito importante dos estudantes e que também é uma das maiores dificuldades deles, que é a questão de como manter a concentração, quais são as técnicas de concentração para manter o foco e conseguir realizar os estudos. E eu já gosto de começar que a gente consiga entender como funciona a concentração, como funciona o estágio de concentração. Então quando a gente está falando de concentração, a gente está falando que o nosso corpo ele precisa estar num estado estático e focado em uma coisa só. E quando a gente fala sobre foco, a gente está falando que a gente precisa diminuir os ruídos externos e aumentar um ruído apenas. Por exemplo, quando a gente está falando de estudar, a gente está falando que a gente precisa ficar focado em um objeto apenas e o restante do mundo, de tudo, precisa estar silenciado na nossa mente, para que a gente consiga entrar no foco. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando que o quê? Que a gente tem que reduzir os ruídos externos, então tudo que atrapalha a gente e tira a nossa atenção, para não desviar ela, a gente vai diminuir. E o que a gente quer que faça é subir o grau de concentração numa coisa apenas. Então a gente está falando sobre isso. E como que a gente faz para diminuir esses ruídos externos e potencializar o ruído no foco total, naquele único objeto? Quando a gente está falando disso, a gente está falando principalmente sobre visualização. Uma das principais coisas que fazem com que a gente tenha um maior foco é a nossa visualização. É ela que mantém o nosso foco, mas também é ela que pode nos distrair. Então, por exemplo, se você está focado aqui, aí passa um mosquito aqui, por exemplo, na frente, você vai se dispersar. Então, a visualização, a visão que você tem vai influenciar se você vai ficar focado ou não. E como que a gente pode diminuir? Qual que é a técnica ideal para que a gente consiga diminuir essa distração? A primeira coisa é treinar a sua concentração, que eu vou falar com vocês qual é a melhor forma de treinar a concentração, e também fazer um exercício que eu chamo de um exercício de foco e desfoque de câmera. É praticamente a mesma coisa. Assim como uma câmera fotográfica, o nosso olho também tem a capacidade de focar o olho e desfocar o fundo, assim como ele consegue focar o fundo e desfocar a minha mão. Então essa é uma coisa que a gente consegue fazer, o nosso olho tem essa capacidade de fazer isso. Então o que a gente precisa fazer? A treinar principalmente a nossa visão, para que ela foque e desfoque as coisas do fundo. E como que a gente pode fazer isso também, além de treinar esse exercício da visão? A gente pode fazer isso diminuindo as luzes. Eu chamo isso de técnica cirúrgica, que é muito utilizado pelos cirurgiões. O que eles fazem? Eles reduzem as luzes do ambiente, então eles apagam as luzes do ambiente. E o que eles fazem? Eles deixam só aquela luz que eles usam geralmente aqui em cima da cabeça, ou até mesmo uma luz fixa aqui no teto. Então o que eles fazem? Eles deixam só isso, por quê? E eles apagam as luzes ao redor, porque quando eles fazem isso, eles estão diminuindo o campo de visão, eles estão desfocando o fundo. Isso faz com que eles tendam a ter uma concentração maior, porque eles estão só exatamente focados naquilo ali que eles estão fazendo, e o fundo todo está desfocado. Então é a mesma coisa da mão. A gente finge que o caderno aqui é a mão. Então a gente vai focar aqui na mão e o fundo está desfocado. E quando a gente tira a mão desfoca e o fundo fica focado. Então fazer esse exercício de focar a visão, assim como uma lente que você vai regulando, você precisa focar ali. Quando você faz isso, diminuiu a chance de você se distrair, que nem, por exemplo, eu usei ali o exemplo do mosquito passar e você se distrair com essas coisas, se dispersar. A outra coisa que também ajuda nesse ponto é a questão de quantidade de informações em seu ambiente de estudo. Então, quanto mais coisas você tem, maior a chance de você olhar para aqueles objetos e você se distrair. Então, por exemplo, você está estudando, aí abre o estojo, pega um lápis ali e fica. E se distrai com aquilo. Então, quanto mínimo de coisas tiver, vai fazer com que você se desfoque menos. Então, como eu disse, a visão ela é uma das coisas principais, tanto para focar, mas ela também serve para desfocar.
Então, se você treinar ela, arrumar a sua lente a ficar focado só numa coisa, vai fazer com que você tenda a concentrar maior. Outros fatores que fazem com que a gente acabe com a nossa concentração são os estímulos, principalmente o celular. O que acontece? Como eu disse, além da visualização, da visão que a gente tem, que faz com que a gente foque ou desfoque, a audição também. Então, muitas vezes o que acontece? Você deixa o celular perto da mesa, às vezes você nem está olhando para ele, mas pelo fato dele vibrar através do efeito sonoro, faz com que o quê? Você olhe. É a mesma coisa se você está quieto aqui e daqui a pouco escutar uma buzina, você vai procurar essa buzina. E se chegar a notificação da mensagem, é a mesma coisa, vai fazer com que você desfoque. E como que a gente pode consertar isso? Dificilmente a gente consegue fazer a mesma coisa do olho, que é focar e desfocar. Focar a audição só numa coisa. Mas como a gente não consegue fazer isso com tanta facilidade, a gente precisa tirar esse estímulo. Ah, Igor, mas se eu deixar o meu celular no silencioso já resolve? Não, porque o celular vibra. E a vibração, muitas vezes, se a gente está num lugar silencioso, dá para ouvir. Então, por exemplo, você está estudando quieto ali, daqui a pouco faz só uma vibrada. E principalmente se estiver na mesa, vai vibrar a mesa. E vai fazer com que você escute. Então, o que seria mais recomendável? Para você diminuir esse estímulo, você precisa remover ele de perto de você e de onde você possa ouvir. Então, esses dois fatores, tanto de visão e audição, vão influenciar se você vai focar ou não. Então, as melhores técnicas, se você quer focar e manter aquele estágio de concentração durante o estudo, é remover o estímulo para que você não tenha essa distração sonora e treinar a sua visão em foco e desfoque. Então, focar naquela coisa só e ficar ali. E não acostumar a sua visão a não ficar se dispersando, não ficar olhando para as outras coisas. Então, fazer esse exercício de minha cabeça está focada só aqui, meu olho está focado só aqui, ele vai desfocar o fundo. O que está acontecendo em volta não importa. Você tem que focar como se estivesse colocando isso aqui, ó. Se ficar só isso aqui, ó, eu preciso só disso. O restante... E aí, aos poucos, você vai entrando num estágio de concentração maior até que você não precise nem mais regular isso automaticamente, que ele vai fazer de forma autônoma. Então, ele vai fazer isso de forma sozinho. Então, você não precisa mais a partir disso. Então, por isso que essas são as melhores técnicas se você quer, de fato, potencializar a sua concentração nos estudos. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar a sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito aqui, sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para melhorar a sua forma de estudar e te ensinar a estudar de verdade. Eu também te sugiro a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinhas de vocês. E também, se você quiser ter um contato a mais comigo, eu tenho as minhas mentorias e também tenho o meu curso, que é o MIP, onde eu ensino vocês, estudantes, a potencializar os estudos. Eu ensino vocês a memorizar, a concentrar, a criar cronograma, tudo que envolve você aprender a estudar da forma eficiente, aprendendo mais e menos tempo. Então lá eu também tenho o meu curso. E se você tiver interesse, é só você entrar lá no meu Instagram, que vai estar todas as informações para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!